Vamos continuando aqui então, pessoal, da acumulação. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra. É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos. Essa é a regra. Agora, excetuam-se da regra desse artigo os cargos previstos na Constituição Federal, mediante comprovação escrita da compatibilidade de horários. Certo? Então, a proibição de acumular-se estende-se a cargos, empregos e funções em autarquias, fundações públicas, empresas públicas, sociedades de economia mista da União, do Distrito Federal, nos estados, nos territórios e nos municípios. Então, não pode exercer nenhum cargo, emprego ou função pública juntamente com outro, exceto as compatibilidades de horários, no caso, quando há compatibilidade de horários previstos na Constituição Federal. Certo, pessoal? Eu achei até que o regime jurídico ia explanar um pouquinho melhor isso. Na Constituição tem o que pode. Qual é a exceção da regra, então? Por exemplo, professor e mais professor. Ou seja, duas funções de professor. Pode. Uma de professor, mais uma de técnico ou científico. Pode. Uma da área de saúde e mais outra da área de saúde. Pode. E uma outra que às vezes está separado assim na Constituição, em outros artigos, mas pode também, que é um cargo público qualquer, mais um mandato de vereador, havendo compatibilidade de horários. Não existe nenhuma... Olha, presta atenção no que eu vou falar agora, porque isso pode cair na tua prova. Isso pode te colocar dentro do serviço público, tu sabendo isso que eu vou te falar agora. É totalmente vedado, absolutamente vedado, qualquer tipo de acumulação de cargo público onde não haja compatibilidade de horários. Se não há compatibilidade de horários, não pode acumular. Certo? Essa é a regra absoluta da acumulação de cargos públicos. O que pode? Um cargo de professor público com outro cargo de professor público, um cargo de professor público com um cargo público de técnico ou científico, um cargo da área de saúde, qualquer cargo da área de saúde, e mais outro cargo da área de saúde, qualquer outro cargo da área de saúde, sempre havendo compatibilidade de horário, né? E um cargo público, qualquer cargo público, mais um mandato de vereador, sempre se houver compatibilidade de horários. Certo? Isso é regra. Agora, no caso assim, ó, um cargo privado, por exemplo. Se ele é servidor público e no outro horário ele trabalha numa empresa privada, qualquer cargo, professor, não professor, vigilante, qualquer coisa. Pode, havendo compatibilidade de horários, se não restar prejudicado o expediente de trabalho dele na função pública, ele pode exercer sim uma função privada. Isso é uma coisa que é meio óbvio até, né? Mas de toda forma é assim, ó, não pode acumular cargos públicos, né? Não pode acumular cargos públicos que não estejam nessas quatro exceções aqui, né? Professor mais técnico ou científico, dois da área de saúde ou um cargo público de qualquer área, mais um mandato de vereador, sempre havendo compatibilidade de horários. Sempre havendo compatibilidade de horários. Sem compatibilidade de horários, óbvio, não pode. Certo? Capítulo 4 das responsabilidades. O servidor responde civil, penal e administrativamente pelo exercício irregular de suas atribuições. Lei 8429, Lei 8429 da improbidade administrativa. Certo?
A responsabilidade civil decorre de omissivo ou comissivo, doloso ou culposo, que resulta em prejuízo ao erário ou a terceiros. Omissivo é quando faz alguma coisa errada. Omissivo é quando deixa de fazer uma coisa que deveria ser feita. Comissivo é quando faz uma coisa errada. Doloso é quando teve a intenção de fazer. Culposo é quando foi por imperícia ou imprudência, né? E ele teve culpa daquilo que ele fez, mas não foi doloso, né? Ele não quis fazer aquilo ali, mas a culpa foi dele, certo? Então, que resulta em prejuízos ao erário ou a terceiros. 1. A indenização de prejuízo causado ao erário poderá ser liquidada na forma prevista no artigo 70, que a gente já viu lá atrás. Tratando-se de dano causado a terceiros, responderá o servidor perante a Fazenda Pública em ação regressiva. O que vai acontecer? O servidor, no exercício da sua função, ele vai causar um dano a um terceiro. Aí esse terceiro vai botar a prefeitura, o município, o órgão público, vai botar na justiça, vai dizer, vai botar, não digo nem botar na justiça, numa primeira instância ele vai reclamar administrativamente, né? E pode já ser deferido na esfera administrativa, já sem precisar do judiciário. Aí ele chega lá e diz, eu quero ressarcimento porque o cara tava cortando grama e quebrou o vidro do meu carro. Aí, tá, o município vai... o município vai e ressarce o vidro desse carro que o cara quebrou. Aí o que o município vai fazer? Tá bom, ressarcimos, ok. Arquivado o caso? Não. O que o município vai fazer? Vamos apurar de que forma foi isso. Por que ele quebrou o vidro do carro? Porque ele tava cortando grama feito um louco, assim, né? Ou então ele tava cortando grama e do nada foi uma pedra ali, aconteceu, entendeu? Vai ser apurado se ele teve o dolo ou culpa, né, sobre aquela ação para que seja feita uma ação regressiva para que ele, o servidor, possa ressarcir a fazenda pública. Mas o dever de indenizar é do serviço público e vai agir regressivamente contra o agente público para ver se ele houve dolo ou culpa, né, dele fazer aquele negócio, se for por negligência, imprudência, imperícia ou por vontade de fazer uma coisa errada, ele vai ter então que indenizar a fazenda pública, certo? Mas quem indeniza os terceiros não é diretamente o servidor, é a fazenda pública, é o órgão público, o município, enfim. A obrigação de reparar o dano estende-se aos sucessores e contra eles será executada até o limite do valor da herança recebida. Isso aqui cai bastante em prova, sabe? A pessoa foi lá, fez uma besteira, vamos supor que ele estava embriagado e capotou o carro do município, né? Ele capotou o carro do município e morreu no acidente. Só que aí foram ver, ele estava embriagado, então ele foi culpado desse acidente, sabe? Ele foi culpado, ele destruiu o carro do município. Aí vão ver, o que ele deixou de patrimônio? Ele deixou uma casa. Tá, quanto valia o carro que ele destruiu? Valia 30 mil. Aí quanto vale a casa que ele deixou? A casa que ele deixou é uma casa caindo aos pedaços, lá ela vale 20 mil a casa. E aí, essa casa, que seria a herança dos filhos dele, já não vai ser mais, porque eles vão leiloar a casa dele, eles vão reparar o dano, e só que, claro, os outros 10 mil, os herdeiros não vão precisar pagar, né? Mas o que for arrecadado da casa dele, que vai ser leiloada, vamos supor, né? Ele vai, até o limite da herança, então vai ser ressarcido ao erário. Certo? Ficou bem claro isso? Qualquer coisa, manda uma mensagem aí, um comentário que a gente tenta explicar de uma melhor forma. Mas basicamente é isso aí. A responsabilidade penal abrange os crimes e contravenções imputados ao servidor nesta qualidade. Então, tudo que ele cometer na condição dele enquanto servidor, né, é que vai ser imputado para ele nessa qualidade, certo? A responsabilidade administrativa resulta de ato omissivo, de novo, omissão ou comissão, né? No caso, omissivo, deixar de fazer, comissivo, fazer alguma coisa errada, praticado no desempenho do cargo ou função, certo? Responsabilidade administrativa. 137. As sanções civis, penais e administrativas poderão acumular-se sendo independentes entre si.
O que é civil, penal e administrativo? Por exemplo, um exemplo de civil, conhece esse símbolo aqui? Cifrão. Dinheiro. Civil, dinheiro. Penal, cadeia. Por exemplo, cadeia, né? Mas é claro, tem regime semiaberto, tem cesta básica, tem um monte de coisa, né? Cadeia. E a administrativa é o cargo, né? O que ele vai fazer? Ele vai perder a função dele, função pública dele, ele pode ser preso e ele pode ter que ressarcir o erário daquela montante, no caso aquele valor, né, que tenha sido restar prejudicado ao erário um valor que ele tenha desviado ou que ele tenha contribuído para que fosse desviado, enfim. Civil, dinheiro, penal, cadeia, administrativa, cargo. Assim fica mais fácil de tu visualizar na tua mente, certo? Artigo 138. A responsabilidade civil ou administrativa do servidor será afastada no caso de absolvição criminal, que negue a existência do fato ou a sua autoria. O que vai acontecer? Se ele foi condenado civil e administrativamente a ressarcir o erário, por exemplo, vamos supor que tem um notebook lá no município que era de responsabilidade daquele servidor, tá? Aí sumiu o notebook. O que vai acontecer com ele? Ele vai dizer, não sei onde é que está o notebook agora, não sei. Aí ele vai ser acusado, vão dizer que foi ele que roubou aquele notebook. Você roubou o notebook. Ele vai perder a função pública dele, né? Vai ter a punição então administrativa aqui, né? Perda da função pública, né? Vai ter que ressarcir o valor do notebook civilmente e vai ter a questão penal, a questão criminal. Aí ele vai ser investigado. Aí a polícia vai começar a investigar. Na opção 1, vão achar o notebook e vão ver que o notebook estava perdido lá numa sala do município, que nunca saiu de lá. Então, não houve a existência do fato. Não houve o roubo. Ele estava lá no município o tempo todo, só que ninguém achava. Então, não houve roubo. Então, ele vai ser absolvido também na esfera civil. O município, no caso, vai devolver o dinheiro que ele tinha ressarcido. E ele vai voltar a ter o cargo público dele. Ou, vamos supor, o notebook realmente foi roubado, né? Opção 2, o notebook realmente foi roubado. Só que eles vão descobrir que não foi ele, que foi um subordinado dele que roubou esse notebook. Aí a polícia vai descobrir o verdadeiro ladrão e vai dizer, poxa, não foi tua autoria. Então, não houve a tua autoria desse crime. Né? Não foi tu que cometeu. Então, o município também vai devolver o dinheiro que ele ressarciu ao erário na responsabilidade civil e vai devolver o cargo público dele. Porque no penal, na observação criminal, foi negado ou a existência ou a autoria do fato. Agora, se for por outro motivo que ele foi absolvido criminalmente, porque eles vão dizer que o valor do notebook era irrisório, que ele realmente roubou e tal, mas que foi irrisório, sei lá, isso aí, criminalmente ele não precisa nada, não precisa, vai ser absolvido porque foi uma coisa irrisória, o valor do notebook não foi tão expressivo assim, o notebook já estava meio baleado lá, né, enfim. Por algum motivo outro que não seja negativa de existência ou a negativa de autoria do fato, né, não vai voltar, ele não vai ser beneficiado civil administrativamente, ele vai manter o cargo dele perdido e vai manter a indenização que ele fez ao erário, mesmo que criminalmente ele seja inocentado, certo? É isso aí então, encerramos a aula, na próxima a gente vai ver das penalidades então. Valeu, um abraço, até mais.